A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs no Messias. Tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Antes de mais nada, vou dar uma ressalva aqui. Eu vou estar abrindo uma live aí no próximo sábado, tá? A partir das 18 horas. E eu vou colocar o link do meu perfil nos vídeos, tá? Mas vai ser no Facebook essa live. Então, quem tiver conta no acesso ao Facebook, quiser buscar, né, a live, e eu vou pôr o link, aí vocês pesquisam lá no Facebook e entram lá na live. Aí vai dar para vocês tirar dúvidas, me refutar, quem não concordar, né? Mas vai ser uma conversa legal. Quem quiser acompanhar a live, né, entrar na live, é, serei muito grato e vai ser bacana, né? Se o criador permitir, vai dar tudo certo. Então, já fiquei avisado, né, que sábado que vem, às 18 horas, tá? Eu vou abrir essa live, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar sem muitas delongas. O vídeo de hoje vai ser a respeito do verdadeiro nome do Criador e porque é importante a gente buscar essa verdade, né? Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se... Muito mais... Não. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. O verdadeiro significado do nome mais poderoso de todos. E o que há por trás do nome do Salvador? Os nomes Yod, Re, Vav, Re e Yahushua não são apenas palavras. São códigos vivos, cheios de significado eterno, revelação espiritual e conexão divina. O que você vai descobrir agora pode transformar sua emuná, fé, para sempre. Está pronto para conhecer o significado então, irmãos, mais profundo? eu tô procurando, eu não sei falar hebraico, eu não estudo hebraico, mas eu vou começar a estudar, eu acho, né? E eu sempre pesquisei por algumas palavras, porque a gente sabe que tem alguns erros nas nossas traduções das escrituras, né? Não tô falando que as escrituras foram manipuladas como alguns aí que são conduzidos pelo inimigo, fica proferindo aí essas mentiras, tá? Teve erro de tradução sim, teve nomes que foram tocados, inclusive o nome do Criador e do Salvador nas escrituras, e teve livros tirados. Mas não é que foi manipulado como um todo, porque o Criador é onisciente, onipotente, onipresente, e ele queria que a salvação e o evangelho fosse chegado aos gentios, às outras nações. Então, como que o Criador ia permitir que a escritura como um todo fosse manipulada a ponto de que ele quer que chegue nos gentios? Aí começou, né? Então não faz sentido, tá? Então, eu às vezes busco alguma coisa no hebraico sim, mas eu não sei falar hebraico. Então, imoná é fé, eu tô aprendendo isso. Techuvá é arrependimento, né? E tô aprendendo nomes de alguns personagens bíblicos, né? Inclusive eu vou fazer daqui a pouco estudo de um livro de Evangelho de Hebreus, não da carta, que já tem no cano bíblico oficial nosso, do Evangelho, que são considerados apócrifos, né? Mas que é riquíssimo e está de acordo com o que já tem. Então eu vou trazer esse conhecimento para vocês também, para vocês expandir o conhecimento. Vamos lá. Revelado nas Escrituras? Você está no canal Os Segredos da Torá, onde mergulhamos na Torá é essência o da livro do palavra, Antigo como Testamento. ela foi originalmente Judeus, revelada. dos Se essa judeus, verdade ressoar no seu coração, inscreva-se agora e comente abaixo. Quero viver sobre o verdadeiro nome de Yahu. Juntos, vamos despertar a geração do nome, o significado do nome Yod-Re, Vav-Re. Para entender o significado do nome Yod-Re, Vav-Re, é preciso ir além da superfície e entrar no coração da linguagem hebraica, que é profunda, porque simbólica o nome e do Criador e do Salvador, ele não é simplesmente o nome. Não adianta você pronunciar o nome por pronunciar. Você tem que entender o significado do nome, entendeu? Porque esse nome tem poder. Por isso que Yahushua, o Salvador Messias, falou: o único nome ao qual devemos ser salvos. O nome que tem poder. Por isso que fala que o nome do Criador é Santo, Santo e Santo. Não é o nome genérico, Jesus Cristo, que
o Império Romano, o latim propagou. Primeiro foi os gregos, depois passou para os romanos, entendeu? E a gente foi enganado a vida inteira. Como foi, sempre quando a gente nasce no mundo, a gente já nasce enganado, irmãos. Né? Por isso que a gente tem que buscar a verdade e procurar estudar, né? Mas muitos não tem tempo. O mundo enche as pessoas de afazeres, seja ele benéfico, esses afazeres ou não, seja ilícito ou não, para a pessoa não ter tempo de estudar e não descobrir a verdade, para elas serem manipuladas, né? Entendeu? E esse nome, Jesus Cristo, ele tem, eu estudei a fundo, eu achava que não, mas eu estudei a fundo, ele tem conotação com porco, com nome de porco, entendeu? Então, né, de novo, não é porque alguém que está chamando Jesus Cristo sem conhecimento e ela teve transformação de vida pela palavra do poder, que ela vai se perder, como muitos estão pregando aí, não é isso, né? Mas as pessoas que já sabem o nome verdadeiro e continuam propagando o nome falso, esse sim vai dar conta ao Criador. Agora, aquelas que têm sinceridade de coração, mas foram enganadas e não sabem da verdade, o Senhor vai levar em conta, não vai condenar. Eu não creio que ele vai condenar essas pessoas, porque ele sabe que elas foram enganadas. Entendeu? Se fosse assim, os antepassados lá que já morreram, chamaram Jesus, mas se converteram pelo poder da palavra do Espírito, então eles não foram salvos, então foram uma vala para a perdição, entendeu? Então não faz sentido isso. Né? Agora aquele que já sabe do nome verdadeiro, como os líderes religiosos, os governantes que tiraram o livro da Bíblia, esse sim, eles falam o nome falso de propósito para iludir as pessoas. Esses vão dar conta do Criador. Não é tão que estão fazendo bunkers agora aí para fugir da ira do Criador, né? Os poderosos. Vamos lá. Uau. O nome não é apenas uma junção de letras, é uma revelação do próprio ser do Criador. Yod-Re, Vavi-Re é mais do que um nome. É uma definição de existência, eternidade e soberania absoluta. Exatamente. O nome Yod-Re, Vavi-Re é conhecido como o tetragrama sagrado, formado por 4 letras hebraicas: Yod, Rei, Vav, Rei. Essa combinação aparece pela primeira vez em Bereshit, Gênesis 2:4. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que Yod-Re, Vavi-Re, Elohim fez a terra e os céus. Aqui não se trata de um nome inventado ou atribuído por homens. O próprio Criador se apresenta por esse nome. Em Shemot, e os números, 3, 14 e 15, o nome ele é transliterado para o nosso português, só que ele se escreve da direita para a esquerda, tá? Ó, aqui ó, tá vendo aqui ó? Iud é YHW ou U, também o U também se entende como Iud, né? IW WH, ó, YHWIH. Yud Re. Aí o nome do filho leva também o nome do pai, que aí significa Iahó, Iahu, nome do pai. Yahshua, salva. Yahshua, significa salvação. Por isso que é Yahushua Hamashia, tá? Mas ele não tem só esse nome. Muitos brigam aí por causa do nome, mas tem outros nomes com significado hebraico, que tem 2 hebraicos, tem o hebraico antigo e o novo. Então, alguns chamam de Yahshua, outros chamam de o criador de Ial, e daí é onde vem o nome do filho Yahusha. Outros chamam de Yeshua, e todos estão certos, só que alguns são do hebraico antigo e outros do novo. E o que eu acho que está mais adequado, mas eu estudando com alguns judeus aí que eu pesquisei, o Criador não tem só um nome, ele tem vários. Só que alguns que estão se soberbecendo, eles ficam brigando qual que é o nome verdadeiro e eles não entram no consenso. Então isso é perigoso, hein? Que pode promover contendas, né? E o Criador não gosta de contendas. É igual falar Senhor. Muitos estão falando que Senhor, que significa Adonai. Adonai não tem nenhuma conotação com o nome pagão. Mas eles inventam, não sei de onde eles criam tantas teorias. Que algumas coisas, como o nome verdadeiro, tá certo que eles falam, né? Mas outras, eles estão criando, outras coisas eles estão criando aí, tipo, não pode falar Senhor, que significa Adonai, que eles falam que são referência, Senhor é referência a Baal, o Deus Baal.
Mas isso não é verdade, tá? Não se iluda, porque o mesmo que prega 90% certo, eles podem errar em alguma parte aí. Ou de propósito, ou por soberbo, ou por engano mesmo, que nós somos falhos. Então, Adonai, quando a gente fala Senhor, é questão de reverência ao nome do Criador. Não tem nada a ver com adoração a Deus Baal, porque os antigos que serviam ao Deus Baal chamava Baal de Senhor também, isso é verdade. Mas é igual o Criador, é Deus. O termo Deus. Deus é um termo, não é um nome. É um termo, é uma nomenclatura. Então essa nomenclatura ela serve para qualquer Deus que você quiser. Pode ser para o Deus pagão, para Zeus, né? Porque tem muitos que falam que quando você fala Deus, você assimilha, fica assemelhando. Como que é a palavra? Se assimilha ao Zeus, né? Que é o deus dos gregos, o deus pagão, Zeus, né? Mas se você souber a pronúncia Deus se refere ao Criador de todas as coisas e das escrituras, é o Criador certo que você está se referindo, mesmo pronunciando o nome Deus, entendeu? O nome Deus você pode direcionar para qualquer Deus, qualquer divindade, inclusive para o Criador, no meu entendimento, certo? Só que é melhor você saber o nome verdadeiro, porque esse nome manifesta mais poder, mais revelações e mais intimidade com o Criador, que é Yud Re Vav Re, que vem do eu sou o que sou, que ele falou para Moisés. E vem de Yud Re Vav Re, vem o nome Yahu. E Yahu vem o nome do filho também, Yahu Shua Hamashia, que significa Yahu salva, ou o Criador salva, por meio do Messias. Por isso que chama Yahushua, que é o nome do Salvador, Yahu, que é o nome do primeiro, do Criador, juntamente com Yeshua significa Yahushua, o nome do filho, Hamashia. Hamashia significa Messias, entendeu? E Messias, na tradução, tá certo, porque Hamashia, tá transliterado para nossa língua, é Messias. E Messias é um nome verdadeiro, que significa ungido, escolhido. Cristo nunca significou ungido, escolhido. Eu achava que era, mas não era. Ungido, escolhido é Messias, entendeu? Cristo é um nome pagão. Jesus Cristo é o nome dado pelo Império Romano, pelo latim, entendeu? Vamos lá. Em qual é o seu nome? O Altíssimo responde: Erie Asher, Erie, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, serei o que serei, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Vamos agora entender o significado por trás de cada letra. Iod representa a mão, o ato de fazer, criar, agir. Ei representa a revelação, aquilo que é mostrado, revelado ao mundo. Vav representa um gancho, conexão, ligação entre o céu e a terra. Ei, novamente a revelação, mas agora como um eco da primeira, reforçando a natureza reveladora do nome. E o caráter do Criador. O nome Yod Re, revela o caráter Vav dele. Re, pode ser lido como aquele que causa tudo a existir e se revela por meio da criação. Que ele é o que é. Ele é o que eu sou o que sou. Olha lá, o que é, o que era, o que há de vir. O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o único Elohim verdadeiro. Entendeu? O Elohim na plenitude. Então, anunciaram, os judeus anunciaram o nome Adonai, Senhor, e Elohim, que também pode, são termos que devem ser usados sim, tá? Que Elohim significa Deus na plenitude, né? Na sua totalidade, na sua plenitude, né? E Adonai significa Senhor. Quando você se refere a Senhor, é questão de reverência ao nome acima de todo nome, é o nome de Criador. Sabendo que você não está quando diz Senhor, não está se referindo a Baal, está se referindo ao Senhor dos exércitos de anjo, quer dizer, Ial dos exércitos de anjo. E Ial, muitos chamam Ial, que significa também está ligado a Yahushua. Ial está inserido no nosso corpo, que é quando a criança nasce, quando ela chora, ela fala Ial. Às vezes você nem perceber, mas ela fala, ou se os pais não percebem. Na respiração, a gente respira Ial, entendeu? Então está impresso em nós esse nome, que é o espírito que a gente respira, entendeu? Então tem um significado, um nome, entendeu? Por trás. E eu falo que aconteceu coisa comigo, irmãos.
dentro de mim quando eu comecei a pronunciar esse nome com significado. Eu não sei expressar em palavra, mas eu senti coisas diferentes, entendeu? Eu senti mais domínio sobre as coisas, né, do meu ser. Mas eu não, não tô focando, não posso errar, hein, irmão? Não é isso que eu tô falando. Mas tem uma coisa, o poder maior esse nome, entendeu? E o nome, além de falar, ser escrito da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita como é o nosso, né, português, e ele tem, as letras do nome tem significado com números. Eles também, o número revela o nome, né, a letra, entendeu? Por isso que números também tem importância na Bíblia. Tem importância as festas, tem significado as festas, os números tem significado, 12 tribos, 144 mil, tudo tem significado. As festas tem significado, né? O número 7, o número 6 tem significado, 6 degraus de Salomão, 7 que é o número da perfeição do Criador, entendeu? 777 que é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo isso aí, tá? O que será? Essa interpretação é confirmada por várias passagens que descrevem o Criador como atemporal. Em Hitgalut, Apocalipse 1:8 está escrito: Eu sou o Aleph e o Tav, diz Yod-Re, Vavi-Re Elohim, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceba que o nome comunica não só eternidade, mas ação constante. Yod-Re, Vavi-Re é o ser absoluto, independente, eterno e autoexistente. Ele não foi criado, não depende de nada e está além do tempo. Por isso, a raiz do nome está ligada ao verbo hebraico hayá, que significa ser ou existir. Yod-Re, Vavi-Re, portanto, significa aquele que é, que sempre foi e sempre será. Essa é a definição mais pura de eternidade. Não apenas no sentido temporal, mas como sustentador de tudo o que existe. Tudo o que há existe porque Yod-Re, isso daí é maravilhoso quando você descobre, o sustenta pela força do seu próprio nome. Isso aí é nome. esplendoroso. Agora pense no impacto disso. Quando alguém invoca o nome Yod-Re, Vavi-Re, está chamando aquele que é a origem de tudo, a fonte da vida, a existência em si. Isso não é simbólico, é literal. Como está escrito em Tehillim. E os judeus, Salmos, eles não pronunciavam esse nome e não deixavam ninguém pronunciar, por isso esconderam. Porque o nome é muito santo, é um nome santíssimo, você não pode pôr ele profanação. Igual muitos fazem com o nome Deus e nem chamar esse nome em vão, né? Chamar em coisas que ele não tá, entendeu? Então, porque isso daí tem uma consequência também. Assim como ele é poderoso para a manifestação e para a ação no corpo das pessoas e das revelações e do caráter dele, e do poder, da força e da sua plenitude, também tem consequência quem colocar este nome em profanação, entendeu? Então, né? Mas o nome, e a gente vai levar o nome do Criador na testa, lá em Apocalipse se fala, né? O verdadeiro, não e o falso, né? Os que inventaram aí. Vamos lá. 6. Pela palavra de Yod-Re, Vavi-Re foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Não é à toa que os profetas trazem o nome Yahu em suas identidades. Veja, Yeshayahu, Isaías. Yahu é salvação. Irmeyahu, por isso que o Messias falou que nós seremos um com o Filho e com o Pai, como ele é com o Pai. É Elohim. E nós teremos outros nomes. No mundo espiritual, quando você se converte, irmãos e irmãs, você tem outro nome. Eu não chamo mais Fernando. Eu chamo Fernando aqui. Mas no mundo espiritual, meu nome é outro. Agora que entendemos o significado do nome do Pai, precisamos falar sobre o Filho. Por isso que Jacó, o Criador mudou para Israel. Entendeu? Jacó tinha uma conexão. Um entendimento de ser aquele que puxa o calcanhar, ou seja, aquele que quer atravessar na frente do irmão, né? Mas que é trapaceiro ou que é enganador. Só que aí, quando ele se converte, o Criador muda para Israel, entendeu? Tudo tem um significado. E o irmão dele, o Criador recusou, que era da linhagem de Caim. Não só porque era da linhagem, porque ele rejeitou, Esaú, o Criador rejeitou porque ele rejeitou as coisas do Criador, a sua primogenitura, tocou por um prato de lentilha,
a sua primogenitura, porque isso tinha importância lá no Antigo Testamento, entendeu? Tinha um significado. Então, aí o maior começou a servir o menor, como foi profetizado para a mãe deles, Rebeca, né? Então, e o próprio nome de Abraão, de Abrão, que era Abrão, virou Abraão, que é pai de muitas nações, significado. Então, o nome tem significado. Por isso que o nome é importante, entendeu? Do filho carrega o do pai embutido em sua estrutura. O significado do nome Yahushua. O nome do Salvador é Yahushua. Não é apenas um título, mas uma afirmação da missão que ele recebeu do Pai. Vamos destrinchar esse nome para entender sua Por profundidade. isso que ele fala, nome acima de tudo, nome É santo. a forma curta de Yod, Nome Re, santíssimo. Vav, Re, usada com frequência nos nomes hebraicos. Shua significa salvação, libertação, socorro. Portanto, Yahushua significa literalmente Yahu é salvação. Ou ainda, a salvação vem de Yahu. Essa interpretação está perfeitamente alinhada com a missão do Messias. Em Matityahu, Mateus 1:21, o Malach anjo diz, e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse nome não foi dado ao acaso. Ele representa o propósito E o nome divino. Jesus Cristo, ele não foi traduzido do hebraico para o latim. Ele foi inventado, é diferente. Que nem, ó, por exemplo, o nome Yahushua, ó, o nome, aliás, Hamashia, significa Messias. Aí é a tradução correta, porque para o brasileiro nós vamos falar Messias. Para eles é Hamashia, certo? E Yahshua significa salvação. No nome Jesus Cristo não significa salvação, não tem essa conotação. Então foi um nome colocado, não traduzido, do latim, do Império Romano, que inventou, colocou esse nome lá para não revelar o nome verdadeiro do Criador para as pessoas. Como tudo eles manipularam, né? O Império Romano tomou conta do cristianismo e colocou paganismo, misturou tudo e levou muitos povos que eles não admitiam ninguém do seguidor do Messias ler as escrituras. Só o Papa podia interpretar as escrituras para os fiéis que iam lá e os cardeais. Então o povo comum não podia ler as escrituras naquela época. Por isso que foram manipulados e foram enganados, né? Depois que começou, Martinho Lutero se revoltou e tudo, fundou o protestantismo, e também o protestantismo é a Síria, se corrompeu também. Começou bem, depois se corrompeu, começou a plantar divisões. Várias igrejas de pedra dividindo os crentes em diferentes nomes. Sendo que a única igreja é a eclesia, saído para fora. Que só tem uma igreja, que é o povo do Criador. Que não pode ter divisão no corpo do Messias. Não pode. Entendeu? O poder salvador de Yod Re, Vav Re, por meio do Filho. Quando usamos o nome Yahushua, estamos reconhecendo que o Pai e o Filho estão conectados por um mesmo nome, um mesmo Espírito, uma mesma missão. Mais do que isso, Yahushua veio em nome do Pai. Veja o que ele mesmo disse em Yohanan, João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebeis. Que é o Aqui, falso Messias. Ele não está apenas falando de É autoridade. o chamado anticristo, né? E os nomes, ó, na letra hebraica, para vocês saberem, não existe J, tá? O J foi colocado depois. Tanto é que, ó, você vê que o nome de João é Iohanan, começa com Y. O nome do Messias, Yahushua, com Y. O nome do, acho que, não sei se é de José ou de Isaías, que é Yaakov, né? José é outro. Quando eu colocar o livro do estudo do Evangelho de Hebreus, aí vai falar dos nomes em hebraico. Você vai ver como é rico, irmãos. Entendeu? Mas eles distorceram tudo. Entendeu? Vamos lá. Falando de identidade nominal. O nome Yahushua carrega o nome do Pai. Yahu. E por que o Senhor o Criador está revelando agora? Porque nós estamos no final dos tempos. Mas como a entendeu? expressão do Pai Para na terra, pessoas como diz se alinhar com toda a verdade, como o Espírito. Quem me vê o Pai. E esse nome foi Yahushua profetizado falou, em Zecariahu
Zacarias mandar o poder do Criador. Vou encher vocês do poder, que é o Espírito Santo. E ele vai revelar toda a verdade para vocês. Entendeu? E é o que está acontecendo. Só que eles vão de camadas. A verdade, o Criador não revela de uma vez. Ele vai revelando até o final dos tempos. Que é o que está acontecendo agora. Né? Foi revelado lá atrás. Aí não revelou o nome, esconderam o nome, tiraram livros das escrituras. Só que o Senhor está trazendo os livros de volta, alguns, né? Que tiraram. E está trazendo o nome dele verdadeiro. Então ele vai revelando as coisas, né, para os seus filhos, para a gente não ser enganado. Encontramos a referência ao ramo, que é um dos títulos tudo vai vir à luz. E o nome do sumo sacerdote que simboliza vai acabar o esse império ramo do enganador, daqui a pouco. Yahushua, Esh-Aveshagá. Isso demonstra que a profecia já apontava para o Messias pelo nome verdadeiro. Neste bloco, mergulhamos profundamente no significado dos nomes Yod-Re, e outra, ele era da linhagem de Judá, né? Nomes que não são arbitrários, mas era sim do declarações povo eternas judeu, de que não é identidade judeu. e propósito. Tem outro nome, No os próximo judeus, bloco, com Y. vamos explorar como esses nomes continuam vivos, É igual a tribo de atuantes Judá. e Ela carregam não tem poder o para J, transformar é tribo vidas, de curar, Yahudá. libertar Chama e abrir os Yahudá. céus A sobre tribo de aqueles que Judá é os invocam Yahudá. com emuná Com Y. verdadeira. Não existe Agora a que letra já J. compreendemos a composição e a essência dos nomes Yod-Re, Vav-Re e Yahushua, é hora de ir além da definição linguística. Precisamos explorar o que esses nomes fazem, porque não se trata apenas de significado, mas de poder, presença e manifestação espiritual. Vamos começar com uma pergunta direta. O que acontece quando alguém invoca o nome Yod-Re, Vav-Re, com emuná verdadeira? As escrituras são claras e constantes em afirmar: o nome de Yod-Re, Vav-Re, é fonte de proteção, salvação, direção e revelação. Em Terrilim, Salmos 91, 14 e 15 está escrito: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Note que a condição para o livramento não é apenas orar, ou ser justo, ou frequentar um templo, é conhecer o nome. E conhecer no hebraico não é apenas informação, é relacionamento. É intimidade. Oh, glória. Aí. Yod, Re, Vav, Re, é intimidade com o Pai. Mística, Abba, mas uma papai. chave relacional. Invocar esse nome é invocar a própria essência do Criador, aquele que é eterno, imutável, absoluto. Como vimos anteriormente, Yod, Re, Vav, Re deriva do verbo Hayah, ser, existir. O que significa que, ao declarar seu nome, afirmamos sua existência ativa em nossas vidas. E isso tem consequências poderosas. Amém. Aleluia. Aleluia. Provérbios 18:10. Aleluia. O nome de Yod-Re, Vav-Re, é torre forte. Amém, amém. O justo corre para ela e está seguro. Essa metáfora não é uma figura literária qualquer. No pensamento hebraico, torre forte é uma estrutura inabalável, um refúgio elevado, inalcançável para os inimigos. É exatamente essa a função espiritual do nome: servir como escudo invisível, mas impenetrável para os que confiam. O nome também carrega consigo o poder da criação. Em Terrilim 33:6 lemos: pela palavra de Yod-Re, Vav-Re foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. A palavra de Yod-Re, Vav-Re e seu nome são indissociáveis. Tudo que foi criado por meio de sua palavra. E essa palavra vem do centro de seu ser, seu nome. Portanto, quando alguém declara o nome de Yod-Re, Vav-Re em oração, está se conectando com o mesmo poder que moldou galáxias, oceanos e a vida. Mas e o nome do filho, Yahushua? Yahushua carrega dentro de si não apenas a missão do Pai, mas o seu próprio nome. Isso por si só já carrega um poder espiritual que poucas pessoas compreendem. Em Yoshanan, João 14, o próprio Yahushua declara: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Observe o detalhe. O poder não está no ato de pedir, mas em pedir em seu nome. E o nome não é Jesus, mas Yahushua, que significa Yahu é salvação. Exatamente. Isso muda tudo. O nome do Filho é a ponte entre o céu e a terra, entre a necessidade humana e a resposta divina. O nome Yahushua ativa uma resposta específica. De novo, salvação. Vou falar que a palavra tem poder. Por isso que o Messias falou lá em Apocalipse, né? Livro de Apocalipse, que fala: o meu nome é a palavra de Elohim, ou para quem ainda entende como Deus, a palavra de Deus. Ou seja, e o nome tem poder e a palavra tem poder, e tudo nas escrituras tem poder. Então, muitos foram convertidos pela palavra do poder, mesmo pronunciando o nome errado, porque eles pronunciaram não porque queriam, porque foram enganados, porque foram ensinados com o nome do Salvador, que do Salvador é Jesus Cristo. É um engano, foi um engano. Mas esses que foram enganados, e se eles estiverem dispostos a reconhecer o nome verdadeiro, mesmo que não consiga pronunciar, Yahushua, fala Messias. Messias é fácil do que Jesus Cristo, porque esse é um nome pagão, entendeu? Eu sei que eu vou ser perseguido por anunciar essas verdades. Muitos de nós que estamos com essas revelações do Criador, que estamos trazendo o nome à tona, todos nós vamos ser perseguidos por causa do nome. O próprio Yahushua falou: vós sereis perseguidos por causa do meu nome, não é por causa do nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, já fiz vídeo aí, tem 3 vídeos, na verdade é o Deus Tammuz, entendeu? Da Igreja Católica. A Maria é a Semírides, mãe de Nimrod. Nimrod é o Deus Pai, que ele imita. O inimigo, ele imita tudo que é do Criador de forma contrária, para iludir as pessoas, entendeu? Só que muitos não têm esse entendimento porque não se aprofunda, por causa dos afazeres que o inimigo põe, até afazeres bons, que Deus não dá para fazer como trabalho, como diversão. Mas se você fizer a demasia, esquecendo de estudar a palavra, você vai ser enganado achando que está certo, entendeu? Porque você não tem tempo de se aprofundar nos estudos. Aí quando tem alguém que se aprofunda e fala, as pessoas não vão acreditar. Por isso que Deus fala em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que ele vai enviar a operação do erro para aqueles que não creram na palavra da verdade, da sua salvação. Ele envia a operação do erro para que creia a mentira. E aí vai ser julgado todos que deram a crença na mentira e não creram na verdade do Criador. Entendeu? Salvação e cura. Em hebraico, salvar é mais do que perdoar pecados. Significa também livrar da aflição, proteger da morte, restaurar a alma e curar o corpo. Em Maasei Shlitim, proteger da morte não é da morte física, tá? É da morte eterna, de condenação, que ele está falando, tá? E ele não salva só para salvação eterna, salva de aflição, que ele falou, ele está no meio das aflições, que nem ele salvou Mesaque, Sadak, Abednego e Daniel lá do fornalha ardente do tempo do rei Nabucodonosor, que o Messias entrou lá no meio e salvou eles, e nenhum fio de cabelo se queimou. Por isso que nós somos provados pelo fogo, para sermos purificados, mas o fogo não nos consome. Estou falando de fogo de provações, não estou falando de fogo literal, tá? Das angústias, das tribulações que a gente passa aqui, é para nos capacitar, para nos fortalecer no espírito, para quando vier a grande tribulação, a gente não negar o nome do Salvador nem do Criador, e até o fim, mesmo que a gente morra para este mundo, ou morra fisicamente, mas não nega o nome para a gente ter corpo glorificado e salvo para o reino celeste, entendeu? Mais provei perder, mais provei perder o mundo do que perder a sua alma. Não temer quem mata o corpo, mas quem condena a alma, que esse é só o Criador, entendeu? 6. Kefa, Pedro, cura um homem coxo, dizendo: em nome de Yahushua HaMashiach, o Nazareno, levanta-te e anda. E mais adiante, no mesmo capítulo, ele explica: pela fé no seu nome é que este que vedes e conheceis foi fortalecido. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este completa saúde na presença de todos vós. Atos 3,16.
a fé no nome. Esse é o ponto. A cura, transformação e libertação no nome de Yahushua. Mas isso só acontece quando há compreensão verdadeira e fé genuína. Usar o nome sem conhecê-lo é como gritar no escuro. Conhecer e crer é como acender uma tocha diante de gigantes. E isso não é exclusivo dos tempos bíblicos. Milhares de testemunhos ao redor do mundo relatam que o simples ato de invocar o nome de Yahushua com entendimento tem resultado em libertações, curas de doenças incuráveis e livramentos sobrenaturais. Isso porque o nome é uma extensão da autoridade do próprio Criador. Vamos ainda mais fundo. Em Rit Galut, Apocalipse 19:13, falando sobre a volta do Messias, está escrito: estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Yod-Re, Vavi-Re. Veja que novamente há uma fusão entre o nome e a palavra e a identidade do Salvador. Ele é a palavra viva e seu nome reflete isso. Yahushua é a manifestação encarnada do poder e do nome de Yod-Re, Vavi-Re. Isso confirma que o nome não é apenas uma designação. E quando você descobre um nome e descobre que as religiões são fraudulentas, são Babilônia, as revelações são extraordinárias, irmãos e irmãs. Por quê? Porque aí você começa a entender várias partes das escrituras que, mesmo a gente que estudava profundamente, a gente entendia algumas coisas, algumas parábolas, entendeu? Mas aí fica ainda muito mais abrangente o leque. Então você entende por que o Criador chamou os religiosos de fariseus de raça de víboras e filhos do diabo. Aí você entende por que o Messias falou que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do Pai. Porque aqueles que fazem a vontade do Pai é que conhecem o Pai e seu nome verdadeiro. Então, quando a pessoa fala assim, em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios, não fizemos maravilha, não profetizamos, não vos conheço, a parte de mim vós que pratica iniquidade. Por quê? Porque ele expulsou os demônios em nome de um Deus pagão. Por quê? Porque Satanás também faz milagre, viu? É só você voltar para o Êxodo de Moisés, que você vê que os magos de Faraó imitou todos os milagres que Arão e Moisés fez usado pelo Criador. Você não deu vida aos piolhos, porque vida só quem pode dar é o Criador. Mas transformou água em sangue, fez um monte de milagres lá. Então, em 2 Tessalonicenses diz que o anticristo e o falso profeta vai vir com todos os sinais de maravilhas de engano para os que perecem. Entendeu? Porque ele vai fazer sinais, ele vai descer fogo até do céu. Por quê? Porque tem pessoas que não acreditam só na palavra do Criador, ela tem que ver sinais. E o anticristo vai fazer sinais para iludir. Entendeu? Porque o Criador, quando ele veio da primeira vez, os judeus pediam sinais. E ele já tinha curado e feito muitos milagres na frente deles. E eles não creram, alguns judeus. Certo? Aí o Messias falou, não vou fazer mais sinal nenhum para essa geração incrédula. Só vou dar o sinal do profeta Jonas. Entendeu? Só, o único sinal, não tem mais sinal para vocês. Ou você crê na minha palavra, acabou o sinal, porque eu já fiz sinais e você não acredita. Se outro vier o seu próprio nome, nesse vocês crereis. E esses daí vai fazer sinais e maravilha. Por isso que muitos, e já está fazendo nas religiões aí, nas denominações, milagres do anticristo aí, já está aí. Só que a pessoa que não tem o espírito não percebe. Ou que ainda não acordou, que é do Criador, que está nas abadias, que está na Babilônia, mas ainda não acordou espiritualmente. Entendeu? Por isso que ele fala, sai daí, povo meu, para não ocorrer no pecados dele e não ser participante da sua praga, que o Senhor vai enviar para a Babilônia as pragas. Entendeu? Em forma visível. Outro texto que no dia do juízo, ou da tribulação, vai vir praga para a Babilônia. Filipenses 2, 9, 11. Pelo que também Yod-Re, Vavi-Re o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua Hamashiach é o Elohim, para a glória de Yod-Re, Vavi-Re, Pai. Aqui não há dúvida, o nome foi exaltado acima de todos os nomes. E esse nome não é genérico, é específico, sagrado, poderoso. Ele carrega a glória do Pai e manifesta seu propósito redentor. Por isso que ele fala lá, o Messias,
Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele falou para os discípulos, mostra-nos o Pai. Vós não estáis aqui me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Entendeu? Num tempo em que as E nós que estamos no Messias, perderam estamos seu no Pai. peso, Somos as um com o Filho e orações com o Pai. se tornaram repetitivas. Todos Os nós somos rituais, membros do corpo do mecânicos. Messias. As pessoas falam Yahushua. o nome de Jesus sem nem saber o que isso significa ou de onde vem esse nome. Mas aqueles que retornam ao nome original, ao Olá, significado puro e espiritual de Yod-Re, Vav-Re e Yahushua, estão acessando uma dimensão autêntica da fé, da emuná genuína. Invocar esses nomes com reverência, entendimento e verdade é como alinhar seu espírito com a frequência original do céu. É reconectar-se com o propósito eterno do Criador e viver debaixo da autoridade do Salvador. Não é sobre fanatismo linguístico, é sobre restauração espiritual. Ao final das Escrituras, vemos uma promessa para os que mantêm o nome. Em Hitgalut, Apocalipse 3:12, Yahushua diz: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Elohim, que está e escrito dele em nunca Apocalipse. sairá. E Os escreverei filhos sobre de ele o Elohim, nome do meu de Elohim Yud-Re, e o nome Vav-Re, da cidade do meu Elohim, Yahushua e o meu HaMashiach. novo nome. O nome é o selo, é a herança, é a marca dos que venceram. E somente os que conhecem e honram esse nome estarão prontos para fazer parte da restauração final. Depois de uma jornada profunda pelo significado dos nomes Yod-Re, Vav-Re e Yahushua, chegamos ao momento de consolidar o entendimento. Esses não são apenas nomes divinos, são chaves de revelação, vida e identidade espiritual. Eles contêm não só a essência do Criador e do Salvador, mas também revelam quem somos e para onde estamos indo como povo separado por Yahu. Vamos recapitular brevemente os pontos centrais antes de avançar nas aplicações práticas e respostas. Yod-Re, Vav-Re, o nome do Criador eterno. Derivado da raiz hebraica Hayá, significa aquele que é, que era e que será. Representa a existência autoexistente, o ser absoluto, fonte de toda a criação. Está associado à soberania, eternidade e revelação divina. Yahushua, o nome do Filho enviado que contém o nome do Pai, Yahu, e o verbo Shua, que significa salvação. Logo, o nome Yahushua significa Yahu, é salvação. Ele não é apenas um portador do nome. Ele é a manifestação viva do propósito redentor do Pai. Mas o que isso representa na prática espiritual? 1. O nome como identidade espiritual. A primeira implicação é identidade. Quando alguém invoca o nome de Yod-Re, Vav-Re, está declarando que reconhece o Criador não apenas como um ser distante, mas como uma presença real, ativa e eterna. Está se posicionando como parte do povo que tem seu nome como selo. O próprio Yahu declara em Sigurus Divrei Hayamim, segundo as Crônicas 7:14. É esplendoroso, Se o meu maravilhoso, povo que se irmão. chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se Vista pano converter de dos seus saco, maus caminhos, cinzas e se humilhe então perante eu aos ouvirei pés dos do céus, Pai e perdoarei clame seus pelo pecados seu nome. e sararei sua terra. Yud-Re, Vav-Re, Note Yahu, que se chama pelo meu Yahushua nome. HaMashiach. Não é qualquer povo. É um povo selado, identificado, marcado Glória espiritualmente por Yod-Re, para todo sempre, de Vav-Re. geração em O geração. nome, Amém. nesse caso, Nome é acima um de vínculo todo de nome. aliança. O mesmo se aplica a Yahushua. Em Yoshanan, João 1:12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, aos que creem no seu nome. Crer no nome não é apenas crer na existência dele, é crer na missão, na autoridade e na salvação que esse nome traz. Isso nos leva à segunda... Ó, vou parar por aqui, tá? Já foi o principal que eu quis trazer, tá? Lembrando de uma coisa, tá, irmãos e irmãs? Eu não tô fazendo igual muitos irmãos aí, tá? Que quer usar do nome verdadeiro do Criador para pôr as pessoas debaixo
da servidão da lei do Antigo Testamento, tá? Eles estão usando o nome para poder levar esse engano aí, tá? Alguns estão fazendo isso. E outra, o nome verdadeiro não é pra gente se gloriar, ficar se achando melhor que ninguém. E outra, não é para transformar ninguém em judeu. Nós não somos judeus. Nós somos igreja, povo celestial. Israel é Jerusalém espiritual, não é mais a terrena. Os judeus que tem que se converter ao Messias para entrar na igreja, aqueles que não aceitou o Messias lá atrás como Salvador, que teve judeus que não creu. E tem uns que até hoje não creem e tá esperando o Messias falso aí, entendeu? Quando eles se converterem, eles vão entrar na igreja do Criador, que é Jerusalém espiritual, não é terrena, entendeu? E ele vai fazer parte da igreja, entendeu? E eu vou ler, estudar outras cartas depois para mostrar isso, tá? Então não é para transformar nós que somos igreja em judeu, não, tá? Porque muitos judeus não creem no Messias. Tome cuidado, muitos estão querendo, aí pregando heresia, querendo transformar o povo da igreja em judeus. E pondo servidão da lei do Antigo Testamento. A única coisa que a gente obedece do Antigo Testamento é as leis morais dos 10 mandamentos. E mesmo assim, pode acontecer da gente tropeçar numa delas e falhar. Mas como a gente está no Messias, a gente ora ao Pai, pede a purificação do sangue do Messias e a intercessão dele junto ao justo juiz Yud Re Vav Re e Yahweh o Pai, e ele nos purifica de toda a nossa injustiça. A gente não tem que obedecer mais leis levíticas alimentares, não na nova aliança. Lá no reino milenial vai voltar a obedecer isso. Por enquanto aqui na aliança da graça, ninguém tem que julgar ninguém por comer, por beber. Leia Colossenses lá, a carta de Paulo Colossenses. Leia Gálatas, para você entender isso aí, tá? E quem quiser voltar para a prática da lei, vai estar debaixo de maldição, como diz a carta de Paulo Gálatas. A lei teve seu propósito, a lei é boa sim, a lei serviu de tutor para apontar para o Messias, para ele cumprir a lei no nosso lugar. Ele veio, cumpriu, e hoje nós temos 2 mandamentos que dependem de toda a lei e o profeta. Amará o Senhor, Elohim, e Yud Re Vav Re, e Arro, de todo o coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo. E fazer e obedecer o próximo. É essa a lei. Dessas leis desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Entendeu? Então ele cumpriu o nosso lugar e pelo Espírito a gente cumpre as leis morais. Não é lei de sacerdotais ou rituais do Antigo Testamento. Então, se for assim, tem que apedrejar adúltero, porque também faz parte da lei. Se for assim, tem que deixar de comer todo tipo de carne, e os religiosos comem. Não vem com essa, com hipocrisia pra cima de mim não, que eu conheço a palavra, tá bom? Esse foi o vídeo, compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho, se inscreva, se reescrevam, que o YouTube tá desinscrevendo alguém. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas. Até o próximo vídeo, fui, tchau.